O que eu acho que muda, e muda demais, é para vocês, porque vocês perderam o espaço de sociabilidade, né? A interação, ela sendo, como já era na dinâmica de sala de aula presencial, mas mais agora na internet, muito centralizada na figura do professor, e, sobretudo, de vocês não terem um espaço de corredor, de café, do vão da história, etc., lá para se encontrarem, conversarem, isso eu acho que muda demais, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perfis da História, um podcast vinculado ao Programa de Educação Tutorial, o PET História USP. Meu nome é Lucas Barreto, graduando do 4º ano da História na Universidade de São Paulo. Olá, meu nome é Lucas Heróico, outro Lucas. Também sou graduando do 4º ano aqui da História, da USP. Hoje, no nosso podcast, no nosso episódio do Perfis da História, nós temos a honra, o privilégio aqui de entrevistar o professor Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, professor mais conhecido como Zeron, lá no departamento, né? Professor, fica à vontade para se apresentar, por favor. Obrigado, Lucas e Lucas. Olha, eu agradeço demais o convite de vocês. Meu nome, como foi dito pelo Lucas, né, tem esse nome comprido, Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, mas desde a época, acho que do ensino fundamental, até porque tinha um colega que também se chamava Carlos Alberto na minha classe, e ele ficou conhecido pelo sobrenome dele, hoje um médico, aliás, um ótimo médico no Hospital Universitário e outros hospitais também, que é o STAP. E eu fiquei conhecido como Zeron, e o pessoal me chama de Zeron desde então, e assim eu sou conhecido. Sou professor no Departamento de História, e eu vou deixar, talvez, a partir das perguntas, e me apresentar de maneira mais detalhada, conforme as perguntas elas mesmas colocarem o que for foco de interesse. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Viu? Prazer é nosso, professor. Com certeza. Professor, então nós vamos abrir a nossa entrevista com a nossa primeira pergunta. É costumeiro que nós iniciamos as nossas entrevistas tentando saber um pouco sobre a trajetória inicial, assim, os primeiros passos dos nossos entrevistados na graduação. Quando você entrou aqui na USP, a gente queria saber qual que era a sua visão da USP, se você já conhecia São Paulo, qual que era a sua visão da cidade. A gente queria saber um pouco, por exemplo, como é que foi o processo de escolha do curso, como é que foi a recepção das pessoas em volta de você quando você escolheu fazer história, enfim, é algo que costuma ser bastante interessante para todo mundo que está nesse momento. Tá bem. Bom, eu vou contar, talvez voltando até um pouquinho para trás, para situar como é que eu fui parar lá no curso da História. Eu fiz a minha graduação, o meu ensino médio, todo ele voltado para exatas, né? As disciplinas nas quais eu me sentia mais à vontade, que eu pretendia desenvolver depois profissionalmente, eram todas ligadas à matemática. E o meu foco todo na graduação foi voltado para as exatas, mas no momento de entrar na universidade eu tive uma hesitação muito grande sobre que escolha fazer. Eu acho um momento difícil, né, na vida de cada um, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito difícil e dramático. E prestar o vestibular pela FUVEST, era a FUVEST, claro, já na época, eles induziam a gente a escolher pelo menos a área, né? E eram manuais que eram vendidos para a gente poder se inscrever. Eu comprei, para dizer para vocês, os 3 manuais de exatas, biológicas e humanas, porque eu não tinha a menor ideia naquele momento do que fazer. E a minha trajetória ela foi um pouco hesitante desse ponto de vista. Quer dizer, você perguntou, Lucas, sobre a minha entrada na USP. Eu entrei, na verdade, na faculdade de Biologia. Eu fiz metade do curso de Biologia. Eu tinha muito interesse na disciplina, mas o curso, eu devo dizer, enfim, para as minhas expectativas, era muito ruim. Era um curso muito voltado à memorização apenas de informações. Não havia reflexão, e um curso que realmente eu não gostei, né? Eu me esforcei para fazer metade dele e acabei abandonando.
E eu acho que eu com os colegas da época, talvez tenhamos organizado, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que foi a primeira greve no curso de biologia, e era uma greve que foi movida pelos estudantes, né, por motivo de crítica ao próprio curso, porque era um curso realmente muito limitado. E eu tinha lá meus 18 anos na época, eu tinha outras expectativas na vida, e a perspectiva de passar 4, 5 anos num curso pesado, num curso período integral, eu passava manhã e tarde na biologia, passar 4 anos naquela perspectiva apenas decorando informações sem qualquer tipo de reflexão, né, não havia realmente, né. Os professores que davam alguma perspectiva para isso eram professores que não estavam ensinando na graduação, a gente identificou uns 3 ou 4 ali, mas o pessoal estava voltado mais à pesquisa e pós-graduação. E eu acabei abandonando o curso na metade. E havia uma distinção na época, porque a gente podia cursar mais de uma graduação ao mesmo tempo, né? Então eu cheguei a encavalar durante um semestre apenas a biologia com a história, que foi o curso para onde eu fui na sequência, né? E depois eu ainda encavalei, isso então em 81 eu estava na biologia, uma carga horária pesada, como eu disse para vocês. 82 eu fui para a história. Em 83 eu entrei na filosofia também, que eu também cursei uma parte do curso e acabei abandonando também e voltando meu foco para a história, né? Então ficaram 2 cursos incompletos. Fechei a vaga, liberei a vaga, é claro, mas isso não era um problema na época, e me concentrei na história. O contexto, 82, era essa lenta saída, né, da ditadura civil-militar, né, um momento crítico para a história do Brasil. E eu, nascido em 62, eu tinha passado praticamente minha vida inteira, né, sob a ditadura, e isso, é claro, impactava a vida da gente, né, cada um à sua maneira, conforme sua posição social, digamos, né, com a classe social e tudo mais, mas impactou muito a minha vida. E era um momento, acho que especialmente interessante, essa lenta saída da ditadura, do ponto de vista das ciências humanas em particular, né. Quer dizer, havia organismos também para as outras ciências muito ativos, a SBPC, por exemplo, foi um órgão extremamente ativo nesse período, né? Mas nas ciências humanas havia uma renovação muito grande das perspectivas teóricas, né? E isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? De renovação do marxismo, né? Uma crítica do marxismo bastante acentuada e renovadora, as junções que se faziam no período entre antropologia e história, isso trouxe um impulso, um respiro, ares muito novos também para a história, e havia também uma lenta presença aqui no Brasil da microhistória, né, que foi chegando aos poucos, sobretudo através dos trabalhos do Carlos Ginzburg, e menos dos outros seus colegas, né, o Giovanni Levi, Eduardo Grande, que chegaram muito pouco aqui no Brasil, né. Então, assim, basicamente, com a minha graduação foi isso, né, minha entrada na USP foi essa. O departamento de História era muito diferente na época, eu tenho a minha lembrança, eu tenho até os números, eu posso certificar isso, mas pelo menos a minha lembrança, a minha imagem de que eram turmas menores, as classes eram menores, né. Havia esse estranhamento que eu acho que todos vocês na graduação sentem, que é uma mudança de um ambiente mais distante, talvez mais frio, né? As coisas são maiores, né? Tudo é complicado, não é muito transparente, é um pouco diferente da sensação que a gente tinha na escola, que por mais que as escolas fossem grandes, mas a gente tinha a turma, né? E uma certa proximidade com professores, mas a ideia de uma turma que acompanhava, né, de ano a ano e tal. E que isso na história, eu posso até contar depois um pouco para vocês a história disso, né, mas as turmas existiam na história, mas elas foram desfeitas justamente durante a minha graduação. Enfim, preciso relembrar as datas, mas enfim, teve uma mudança durante a minha graduação. Não, justamente, durante a graduação eles tentaram refazer a ideia de turma, reconstituir a ideia de turma, criando o semestre ideal. Mas eu tenho a impressão que as coisas se massificaram um pouco desde a minha graduação, que já vão lá, né, seus 40 anos praticamente, né? Já estou entrando, né, na última fase da vida e faz muito tempo tudo isso. Eu tenho, né, uma lembrança assim, que é muito mais uma imagem do que propriamente, né, alguma coisa de uma experiência muito viva na minha memória. Muito legal, professor, muito legal. E eu acho que nessa mesma linha de raciocínio, né, desse momento vivido pelo senhor na ditadura, né, durante pelo menos aí
a década de 80, a gente fica justamente se perguntando sobre como que eram essas vivências, né, nesse ambiente universitário nos anos 80, né? Por exemplo, se o senhor participava de atividades da Atlética, você frequentava o CP, que acho que é algo mais específico da sua pessoa, ou se, enfim, se o senhor participava de algum debate dentro do movimento estudantil, do centro acadêmico da história, enfim. Como que eram essas vivências na prática, assim, vividas pelo senhor? Então, bom, CP-USP, sim, eu frequentei bastante, eu sempre gostei de fazer esporte, e vários esportes, eu nunca tive, né, um esporte privilegiado. Tem as coisas que eu gosto mais, gosto muito de nadar e coisas assim, mas eu fiz vários esportes, me dediquei, inclusive, a vários, né, desde, sei lá, eu salto em altura até natação, estou dizendo que fiz disciplinas variadas, mas sempre gostei muito. Mas em termos mais do que você está perguntando, assim, a década de 80 tinha uma atividade bastante intensa do ponto de vista cultural. Era muito forte, por exemplo, o movimento cineclubista, né? Tinha muito cineclube na cidade, tudo isso desapareceu, não tem mais nada hoje, né? Não sei lá, tá tudo, né, individualizado pela internet, coisas assim, mas não existiam essas coisas na época, década de 80, imaginem vocês. E a atividade de cineclube, portanto, era uma coisa muito intensa, particularmente em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Mas em São Paulo era muito intenso, e tinha alguns lugares emblemáticos desse ponto de vista, como o Cineclube Bexiga, né, que foi um lugar, né, de discussão, um ponto de encontro cultural muito forte, entre outros, né? E eu frequentei muito espaços externos à USP, né, para esse tipo de atividade. Na USP também algumas coisas, mas eu estava mais na cidade, digamos assim, né, frequentando espaços na cidade. E lá na história houve muita atividade, a gente chegou a fazer jornal, e muita discussão, etc., mas em termos de atividade política, isso que eu estou falando desse ambiente de renovação, especialmente no marxismo, né, nas críticas internas dos marxistas ao próprio marxismo, era uma coisa bastante intensa, né, dessa década de 80. Eu estou dizendo tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E isso mobilizava muito os estudantes, havia um interesse em acompanhar essas discussões, né, e isso se traduziu em muita atividade no período, né, em encontros, debates e discussões também dos próprios estudantes sobre os seus interesses, sua vida estudantil. E eu acompanhei isso de maneira bastante intensa também durante a graduação. Agora, nunca traduzi isso como uma atividade política organizada, né? O que a gente chamava na época de um movimento independente dos estudantes, que era muito forte. Havia as tendências políticas organizadas, que eram fortes nesse período, estou dizendo, no final da ditadura, a atividade dessas tendências políticas eram bastante intensas, mas havia um movimento que se chamava de independente também, que era bastante intenso, muito organizado, se a gente pode dizer, apesar da aparente contradição dos termos entre a independência e a organização, mas havia uma organização também, e eu sempre tive mais próximo dessas pessoas e colaborando, né, com essas discussões junto com essas pessoas, né? Foi assim mais que eu atuei politicamente no departamento. Professor, uma coisa que a gente procura fazer muito aqui nas nossas perguntas é trazer um pouco da nossa vivência e perguntar para você como é que foi a sua. Dentro disso, uma coisa que a gente se depara muito aqui na graduação são as perspectivas de atuação profissional ainda na graduação, quer dizer, nós vimos que você, ainda na graduação, você estagiou junto à divisão de museus da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. A gente queria saber como é que foi isso, como é que foi estar na graduação e começar a atuar, como é que eram as perspectivas de atuação na sua graduação, quer dizer, que instituições acolhiam alunos, o que você tinha na sua cabeça, o que você queria fazer, que caminhos você estava pensando em trilhar, enfim, nesse sentido de... Então, a minha graduação ela se desenvolveu entre 82 e 85. O contexto acho que era um pouco diferente, inclusive com relação ao destino profissional dos alunos, né? Que naquela época isso foi medido, e depois medido mais tarde, agora quando eu já era professor do departamento, a maior parte dos alunos se destinava ao ensino, né? Isso proporcionalmente diminuiu de lá para cá, da década de 80 até hoje, essa proporção diminui bastante, né?
E isso era uma possibilidade de atuação simultânea, graduação que já existia, muitos colegas meus optaram por isso. Eu não quis, porque eu tinha muito gosto pelo estudo, e eu tinha a impressão, na época, que se eu já entrasse e fizesse opção pelo ensino, que a dinâmica da sala de aula e a intensidade da carga horária de trabalho no ensino me tiraria, talvez, a possibilidade de me dedicar à pesquisa, né? E o que eu consegui foi isso, enfim, tudo isso era, né, o desmanche da escola pública, né, já estava em curso, né, década de 80, os governos do PSDB, enfim, do que depois chamou PSDB, mas já vinham desmanchando a escola pública de maneira bastante intensa e organizada, né, isso só fez se acentuar de lá para cá, mas a tragédia já estava em curso naquele período. As perspectivas salariais também não eram muito boas, né. E cair no ensino privado era uma outra dinâmica empresarial que tampouco me atraía, né? Quer dizer, eu tinha receio de que isso ia me limitar muito das minhas possibilidades profissionais depois. Ao mesmo tempo, existia a perspectiva e a possibilidade da pós-graduação financiada com bolsa. Existia, o que agora vem sendo desmontado, mas existia um programa de formação de pessoal de nível superior com apoio de bolsas, e era uma possibilidade que, se eu me segurasse durante a graduação, eu poderia tentar, né, desenvolver um mestrado com financiamento de uma bolsa de pesquisa, né. Então, o que eu consegui foi, por meio de um programa que eu acho que já não existe mais, ou se existe, para as humanas, pelo menos eu não ouço mais falar, que era uma fundação chamada Fundap, cujo significado já não lembro mais, mas é uma fundação de apoio à administração pública, né? E ela fazia essa mediação, na verdade, entre os estudantes de graduação e órgãos da administração pública. E eu tive a sorte, o privilégio mesmo, de conseguir um estágio próximo à minha área, que foi na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, na divisão de museus. Eu cuidava de um setor específico, né, eu trabalhei num setor específico da Secretaria de Cultura e cuidava dos museus do interior do Estado de São Paulo, não os da capital, né, havia essa divisão interna lá. E fiquei lá, eu já nem lembro mais, acho que vocês têm informação que eu já não tenho, mas acho que eu fiquei uns 2 anos lá, alguma coisa assim, talvez um pouco menos, eu já não lembro mais, mas foi uma experiência interessante de ver tudo isso, quer dizer, não apenas de poder trabalhar numa área relacionada com a história, mas que não fosse já o ensino, né, que era uma opção que eu ainda queria ter a liberdade de fazer depois, mas de trabalhar, portanto, né, com os museus, mas de também ver a máquina pública por dentro, né, com todos os seus problemas, que não eram poucos no período, né, isso deu para ver de perto lá, porque eu trabalhava no prédio, na Líbero Badaró, lá no centro, e trabalhei lá no prédio durante esse período todo, e podia transitar pelo prédio e ver um organismo importante, né, uma Secretaria de Cultura funcionando, né. E dali eu fazia meus estágios toda tarde e saía num ônibus que eu ia pegar na Praça da República para ir para a USP e fazer meu curso que eu fazia à noite. Eu frequentava o período noturno. Era dramático isso, porque eu saía literalmente pendurado lá de fora do ônibus. Até eu conseguir entrar, já estava subindo a Consolação. Mas eu ia... Hoje eu acho que não se faz, mas pelo menos não tenho mais visto, mas eu ia pendurado, né, naquele balaústre externo lá de fora, com um pé apenas no degrau, me segurando ali. Depois aí, quando a coisa desafogava um pouco, sentava, antigamente isso, né, aqueles ônibus da CMTC, eu sentava no motor, né, na parte de trás, ficava sentado ali em cima do motor, respirando provavelmente tudo que era gás tóxico, né, que devia vazar para dentro, né, mas até poder começar, né, a andar, né, dentro do ônibus até chegar na USP. Esse era o meu cotidiano durante esse período, e foi assim. Muito legal, professor. São experiências bem diferentes, né? Eu acho que do que a gente vive hoje, pelo menos, enfim. Entrando agora no bloco 2 já, né? Acho que a gente já está se encaminhando aqui para a sua atuação como professor e como pesquisador, né? Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes, pelo menos de quem cursa História, tem uma dimensão básica, pelo menos, de que a sua área de atuação é História da América, né? E a gente se deparou, curiosamente, que o seu mestrado tem um tema bem distante desse campo, né, da História da América, né? O título, ele é Fundamentos Histórico-Políticos da Música Nova e da Música Engajada no Brasil, a partir de 1962, O Salto do Tigre de Papel. E o senhor estava falando agora sobre essas discussões de cultura durante a década de 80, né? A gente ficou se perguntando, enfim, será que tudo isso tem relação com a escolha da temática? E aí a gente queria
justamente perguntar o que te motivou a pesquisar esse tema, né, o tema do seu mestrado, e se realmente há essa influência do cenário político e cultural da década de 80, tanto para a escolha quanto para o decorrer da pesquisa, né? Enfim, como foi essa experiência no mestrado? Então, as escolhas do mestrado, sim, tem algo de bastante pessoal que eu compartilho com vocês. Então, eu tocava um instrumento musical, eu estudei música durante algum tempo. Flauta transversal foi meu instrumento de estudo, né? Toquei também um pouco de saxofone, mas era a flauta mais que eu me dediquei nesse período. E agora devo dizer que eu não tenho um talento para música, quer dizer, não era uma coisa fácil. Eu me esforçava e tocava direito, eu cheguei a tocar, acho que razoavelmente bem durante certo período, mas aquilo, né, me exigia muito estudo, muita dedicação, e não era possível levar as duas coisas ao mesmo tempo, né, a história e a música ao mesmo tempo. A história, acho que vocês sabem isso por experiência própria, ela exige muita dedicação, muito tempo de leitura, tempo de maturação e assimilação do resultado dessas leituras. E isso com a música, como a música não era uma coisa que fluía muito fácil para mim, né, não era possível conciliar. Então, houve uma opção pelo tema da música, porque era uma maneira de me manter ainda próximo da música, estudando música, ouvindo música e frequentando esses ambientes que eu frequentei bastante, né? Toquei bastante, ouvi muita música durante o período e tal, e era uma maneira de conciliar isso. E era também pela escolha do período, ainda estou falando do ponto de vista estritamente pessoal, era um pouco um acerto de contas com o meu próprio passado. Eu disse, eu nasci em 62, eu vivi toda a minha vida sob a ditadura, e eu queria estudar esse período, entender um pouco o que era isso, já que durante a maior parte da vida eu sofri as consequências da ditadura, mas nem sempre tinha uma consciência muito clara do que estava vivendo pela minha própria idade, né? Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu lembro das primeiras grandes manifestações nas quais me envolvi, etc. Eu já era, né, um pré-adolescente e eu tinha vontade de revisitar um pouco esse período. E eu acho que, como muitos estudantes, né, a gente é muito atraído pela história contemporânea porque ela, né, nos toca mais de perto, né, simplesmente pelo fato de nós vivermos nesse período. Então, tudo isso determinou a escolha do tema do mestrado, né, mas era uma escolha também legítima do ponto de vista estritamente do estudo da história, né. O período abarcado, eu acho que até a data coincide, né, a publicação do Manifesto Música Nova, acho que é de 62, por uma coincidência apenas, meu de nascimento, mas no mestrado eu volto mais para trás, para entender esse período, né, como é que se fez música engajada no Brasil, politicamente engajada no Brasil. Nesse período eu tive que voltar mais para trás e voltei, né, às décadas de 40 e 50, particularmente, né, voltei, enfim, até a década de 20, mas com, né, um olhar bastante atento também à década de 40 e 50, e depois, sim, aí vem todo o foco principal da década de 60 até a década de 90, né, cobria todo esse período de 60 até 90, 91, mais ou menos, durante o mestrado. Agora, só para, desculpa me alongar um pouco mais, mas corrigir um pouco, talvez, a percepção que vocês tenham, porque a minha pesquisa, depois no doutorado, na verdade há um vínculo entre mestrado e doutorado que não é evidente, mas toda a justificativa desses compositores sobre o tipo de música que eles faziam, ela se enraizava nas pesadas heranças coloniais que o Brasil tem. E me interessou no doutorado voltar, né, justamente a essas questões, estudar o período colonial. Foi ali que eu fiz meu doutorado, sobre o período, né, século XVI e início do XVII. Eu queria ver essas heranças, né, quer dizer, o tema da herança cultural era o grande tema explicativo para a atuação desses compositores aqui no Brasil, e era um tema explicativo também para as referências teóricas e musicais que eles tinham também, e que remetiam à discussão entre nacionalistas e internacionalistas no Brasil, mas remetia também a todo o processo cultural, e especificamente musical, que foi vivido na União Soviética, né? Em todos esses períodos e em todos esses contextos, tanto na União Soviética quanto aqui no Brasil ao longo do século XX, o tema da herança cultural era um tema estruturante para a reflexão desses compositores, né? Então, o meu doutorado se vincula ao mestrado, apesar da distância muito grande de temas, mas se vincula ao tema da herança e da herança cultural, né? E aí que eu fui voltar no doutorado ao estudo do período colonial.
Agora, o que eu estava me propondo a corrigir, entre aspas, né, a palavra é muito forte, mas da imagem, talvez, que vocês tenham, eu ensino História da América Colonial há uns 10 anos, no Departamento de História, mas antes disso, o curso para o qual eu prestei a cadeira era de História Moderna, né, eu ensinei também uns 10 anos de História Moderna. O que eu sempre tentei evitar, na verdade, é um enclausuramento do ensino no meu campo de pesquisa. O meu campo privilegiado de pesquisa é a história do Brasil colonial, mas sempre articulado à África e à Europa. Mas eu nunca quis ensinar em Brasil colonial. Talvez fosse minha zona de conforto, porque eu conheço bem a documentação, eu estou lendo isso já há muitos anos, mas eu nunca quis me enclausurar ali dentro, né? Para mim, o mais interessante e mais estimulante é estabelecer as conexões, né? E o que eu fiz durante 10 anos com a história da Europa, ensinando história moderna, e eu tenho feito já há 10 anos olhando um diálogo que é muito rarefeito, enfim, é muito pouco desenvolvido entre os dois lados da América Latina, né? A gente conversa muito pouco historiograficamente e também historicamente. O ensino na história da América colonial me ampliou demais as perspectivas de pesquisa, né? Então, são essas as opções que eu tenho feito ali no departamento. É bom, professor, foi interessante que você puxou o doutorado, porque justamente era essa transição que a gente está interessado também em entender. Então, quer dizer, para quem olha de fora, enfim, talvez não tenha essa percepção dessa ligação temática entre o seu mestrado e o doutorado. Mas, de qualquer forma, houve assim, e isso muito nos interessa, porque para nós e para quem vai fazer carreira na academia, você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que decidir por onde você vai trilhar o seu caminho, que temas escolher, que recortes, enfim. E você acabou abordando no seu doutorado a Companhia de Jesus e a escravidão no Brasil, na época moderna. A gente queria entender como é que foi esse processo de ir maturando. Não foi uma quebra, mas foi uma transição, um deslizamento de alguma forma. A gente queria saber, então, como é que foi esse processo. A gente viu também que você fez parte dessa pesquisa na França, né, do seu doutorado. A gente queria saber um pouco o que motivou você a ir para lá especificamente, né? O que te chamou a atenção, enfim. E assim que você nos explicar um pouco disso, a gente queria saber também, agora trazendo também um pouco para a gente, qual que foi a importância desse intercâmbio para você e qual que você entende que é a importância do intercâmbio hoje ainda. Quer dizer, a gente quer saber quais que são as diferenças de fazer intercâmbio na sua época de graduação, de mestrado, de doutorado, e o que você enxerga, já trazendo para o nosso departamento hoje, as opções, como que está essa perspectiva de fazer intercâmbio hoje? Tá. Bom, as escolhas que eu pude fazer no meu tempo de graduação, mesmo no mestrado, foram feitas em condições que eu acho que vocês já não têm mais, né? A pós-graduação se modificou bastante da década de 80 para cá, e, sobretudo, o que eu acho que é um pouco problemático, especialmente, quero dizer, para as ciências humanas, é o encolhimento do tempo de conclusão desses trabalhos, né? Eu digo para vocês, o meu mestrado eu levei, acho que 5 anos e meio para fazer, eu já não lembro mais, eu entrei em 86, eu defendi a tese no final de 91, acho que foram 5 anos e meio, né? E não havia nenhuma restrição quanto a isso não era um problema, né? Quando começou o sistema de pontuação e de avaliação dos programas, avaliação que eu acho necessária, né? Eu acho que ela é absolutamente necessária, a gente tem que saber, né? Onde estamos e como funcionamos, né? Mas a gente entrou numa dinâmica, eu acho, muito ruim para as ciências humanas, porque o tempo das ciências humanas é muito mais lento, entende? Não é uma questão de fazer uma certa experiência, medir os resultados, né? Desenhar os gráficos e pronto, as coisas estão medidas, né? A gente precisa, né, de tempo de assimilação de conceitos e de ideias, isso é um tempo lento, e a gente lida com uma coisa muito difícil, né, de medir, né, que é documentação antiga, né, que é toda lacunar, cheia de pontos de vista, de interesses, etc. É difícil lidar com essas coisas, né? Não faço desmerecimento nenhum, eu sei muito bem pela biologia que eu frequentei lá, as dificuldades da pesquisa na biologia também, mas é diferente, né, os nossos tempos, eles são diferentes.
E eu acho que eu tive isso, que talvez vocês não tenham mais, que foi um tempo maior, né, de amadurecer as minhas ideias e fazer as minhas escolhas, né. Então, isso acho que muda muito, né. Essas escolhas foram feitas num tempo que me pareceu adequado, entende? Eu defendi meu mestrado quando eu achei que ele estava pronto, e pronto nunca está, né, mas que tinha um ponto de chegada provisório que era satisfatório. Eu acho que a dissertação, perdão, foi bem recebida. E depois o meu doutorado também eu fui fazer na França, que também é um lugar que até hoje não tem tempo de entrega. Eu estive numa banca na semana passada lá na França, uma banca de qualificação, né, e perguntei, qual que é o seu tempo, né, quando que você tem que entregar? Ela falou, não, entrego quando eu quiser, não tem. Era assim quando eu fiz o doutorado lá, e continua sendo assim, a pessoa entrega quando ela quiser, não existe jubilamento, etc., não tem... não se vê como um ônus, né, para a universidade que a pessoa desenvolva a sua pesquisa num tempo alargado, né. Agora, por que eu fui fazer na França? Bom, eu acho isso, que a vivência de uma experiência acadêmica, da formação acadêmica no exterior, ela é muito importante, né. Na França, para dizer para vocês, é muito mal visto o que é típico aqui no Brasil, e particularmente na USP, que é a pessoa que faz toda a carreira dentro da mesma instituição. Eu conheço, né, trocentos casos, né, porque essa é a regra aqui, de fato, que a pessoa que faz iniciação científica, mestrado e doutorado na mesma instituição, ao ponto que a FAPESP proíbe que a pessoa faça o pós-doutorado dela na mesma instituição, né, que é uma maneira de tentar tirar de lá de dentro, né, mas de uma maneira um pouco tímida, né. O que é pior ainda, eu acho, no Brasil, e mesmo no nosso departamento, a pessoa que faz toda essa trajetória com o mesmo orientador. Isso na França é extremamente mal visto. Quer dizer, é difícil uma pessoa que faça uma trajetória dessa. Bom, primeiro, é difícil que uma pessoa faça uma trajetória dessa lá na França. E segundo, que se ela fizer uma trajetória assim, que ela consiga um emprego depois, porque o mercado de trabalho é muito concorrido, e uma pessoa que não tem essa diversidade de pontos de vista, que não se enfrenta com outras instituições, com outras escolas historiográficas, outras maneiras de praticar a pesquisa, etc., isso é muito negativo, né? E aqui no Brasil, não, isso é positivado, né? Isso dá uma ideia de, sei lá, de coerência, de fidelidade, não sei que tipo de valores que são atribuídos a isso, mas isso é muito negativo lá, né? Isso na Europa de maneira geral, na França em particular, né? Isso eu falo com pleno conhecimento, né? E eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que na nossa trajetória a gente frequente outros espaços, ouça outros debates e se enfrente nesses debates com as nossas marcas pregressas, né? O que aprendemos na USP, como é que a gente enfrenta isso fora do país ou em outra universidade dentro do país. É importante ter essas fricções e um amadurecimento e um crescimento no debate. Quando você está dentro de um lugar que já está com essas marcas definidas, não há propriamente crescimento por falta exatamente desses enfrentamentos, né? Acho que empobrece muito a formação. E, é claro, enfim, o capitalismo, digamos, ele aplanou muito as diferenças no mundo inteiro, né? O choque da diferença entre Brasil e França, sob certos aspectos ele pode ser forte, mas sob outros aspectos ele é muito pequeno, porque os produtos que se consomem culturais são basicamente os mesmos, ouvem-se os mesmos filmes, ouvem-se as mesmas músicas, etc. Quer dizer, é o que resta de cultura local, com as marcas locais, que é o que há de mais interessante dessa diversidade. Portanto, eu já nem sei essa altura, quer dizer, eu acho que isso é uma experiência positiva, necessária, mesmo necessária, eu acho, para a formação de cada um de nós, né? Há poucos anos atrás, eu coordeno lá na USP, na FEFELESH, 3 convênios internacionais, não por acaso com universidades francesas, mas foi claro, porque eu tenho uma ligação com a França, que foi construída lá, eu fiquei praticamente 10 anos morando lá, e depois que eu terminei meu doutorado, eu voltei frequentemente também à França. Acho que todos os anos, até recentemente, eu estava voltando todos os anos para lá, seja como professor convidado, como pesquisador, ou para congressos e coisas assim. Então, é um lugar que eu frequento há muito tempo, né? Eu acabei criando alguns vínculos lá. E coordeno 3 convênios com a faculdade onde eu fiz meu doutorado, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né, que é uma faculdade que tem uma proposta interessante. Eles só tinham, até pouco tempo atrás,
doutorado. Não é propriamente uma faculdade, era um lugar, por isso chamado de altos estudos, eles só produziam doutorado. Tem um corpo significativo de professores, acho que eles são 250 professores, 250, 260, enfim, em torno desse número, mas eles só faziam doutorado, era um seminário de pesquisa e formação de doutores, né? E com a reforma do sistema de ensino universitário de Bolonha, que acho que, não lembro que ano que foi a reforma de Bolonha, o acordo de Bolonha, eles foram obrigados a aceitar também mestrandos, né? Isso mudou um pouco a característica, mas não é uma faculdade de graduação. E, além disso, eu coordeno um outro convênio com a Sorbonne, que antigamente era chamado de Paris 4, depois também teve, né, uns movimentos de fusão de universidades lá na França, então agora se chama Universidade Paris-Sorbonne, que agrega outras universidades. E a gente coordena, esse é o primeiro convênio que eu construí lá, e que é um convênio muito ativo na FFLESH, né? Então, muitos estudantes que partiam para lá. E mais recentemente a gente fez um convênio com uma universidade que fica logo na periferia de Paris, mas chega-se lá por metrô, né? Um bilhete de metrô, você está lá. Uma viagem um tiquinho mais longa, mas não é Paris, porque chama-se Créteil, fica ao leste de Paris, e que tem uma boa universidade lá, com umas perspectivas muito interessantes, mas é um convênio novo que eu acho que ainda não está muito ativo ainda. Professor, interessante que você abordou justamente esse aspecto da sua atuação, porque é algo que a gente está realmente interessado. Quer dizer, a gente percebeu justamente que você tem essa relação, você mantém, mesmo atuando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você mantém essa relação com instituições de diversos outros países, né? Sobretudo na França, como você está dizendo. A gente estava se questionando, assim, que você falou muito sobre isso, mas o quanto enriquece a formação, a sua formação, e o quanto enriquece o departamento, por exemplo, da USP, da FFLESH, ter alguém que vá trazer gente para cá de fora, gente que vai mandar gente daqui para lá para fora, enfim, partindo de um ponto mais técnico, mais objetivo, o quão importante foi para você, que é algo que para nós também é muito caro, é algo que a gente está sempre pensando muito, conhecer outras línguas, dominar outras línguas, né? Enfim, então, se você pudesse falar mais um pouco sobre isso. Então, eu começo pelo fim, talvez, a questão do conhecimento das línguas, porque foi uma coisa que mudou na grade curricular da formação dos estudantes de História na graduação, lá no departamento. Quando eu cursei a graduação na década de 80, eu peguei ainda os resquícios disso. A gente tinha na grade, como matéria optativa, uma disciplina que chamava-se francês instrumental. Enfim, a gente aprendia a língua dominante na escola, ensino fundamental médio, a segunda língua era inglês, né? Agora eu acho que o espanhol veio com muita força, né? Pressupunha-se, eu acho que a gente tinha alguma base de inglês, eles ofereciam o francês como uma segunda língua, uma terceira língua já alternativa, né? Era um ano de formação, que chamava-se instrumental, isso, tentava te instrumentar apenas para que você conseguisse ler um texto em francês, né? E é claro, né, a historiografia francesa, bom, acho que já perdeu um pouco da pujança que tinha antigamente, mas é uma historiografia, e era uma historiografia muito forte, né? Então havia um interesse também no aprendizado dessa língua em específico. Mas eu acho, e é um discurso, enfim, são palavras que eu sempre digo aos estudantes, eu pego o pessoal segunda-feira à tarde, né, na América colonial, o pessoal é primeira turma, primeiro ano, primeira turma, primeiro dia da semana, e eu digo isso para eles, fiquem atentos porque vocês têm opções, né, de aprendizado de língua, inclusive muitas delas gratuitas na USP, e eu acho extremamente necessário. Você não consegue fazer pesquisa em história sem ter conhecimento relativamente seguro de outras línguas, né? Pelo menos mais uma no seu campo de estudo privilegiado. É muito necessário isso. Agora, conhecer outra língua é também, por meio da língua, conhecer outras culturas, né? Então, eu acho que isso faz parte também, né? Não dá para, especialmente no mundo que a gente vive hoje, a gente ficar, né, restrito e limitado só o que é traduzido em português, dependente de opções mercadológicas das nossas editoras, do que elas escolhem traduzir ou não, né? Não dá para depender disso, né? São opções de mercado, não são opções acadêmicas e científicas que são feitas pelas editoras.
E eu acho que não dá também para estar em contato com o mundo dependendo apenas da língua portuguesa, né? Depender de legenda para ver um filme, sei lá, acessar filmes, hoje a gente acessa o que quiser, né? Mas nem sempre tem legenda, né? E é uma limitação muito grande, né? Você ficar restrito àquilo que foi legendado ou que foi traduzido. Não dá, eu acho que simplesmente não dá para se situar e estar no mundo sem conhecimento de outras línguas. Isso é muito necessário. Acho que para todos, né? Qualquer profissão, não importa qual profissão, né? Para ser cidadão do mundo hoje precisa conhecimento de outras línguas, mas para a história em particular, para ciências humanas de maneira geral, isso é vital, né? Não dá para fazer de outra maneira, né? Agora, então, quanto a outro aspecto que é o que se convencionou chamar recentemente de internacionalização, né? Não sei se é uma palavra muito boa, mas isso eu acho que é um consenso que está estabelecido por quem ocupa uma posição dirigente na pesquisa. As agências de financiamento nos cobram isso, a própria USP nos cobra isso, e tem sido cobrado assim, mais enfaticamente, pesadamente, nos últimos anos na USP. É muito importante isso, né? Isso tem muito a ver com o que eu comentei, eu acho, do que era a nossa formação dentro de um quintal, de que não sai daquele quintal, né? Esses intercâmbios são necessários e têm sido bastante estimulados. Claro, nesses governos recentes, né, de grosseirões e ignorantes, ficou difícil, né? Porque as bolsas foram cortadas, né? Os programas de internacionalização foram cortados, etc. Mas, enfim, a gente está nessa maré muito ruim, né, do governo dos grosseirões, né? Isso eu espero que a gente possa recuperar e voltar, porque é necessário, assim, a gente não, mesmo para estudar a história do Brasil, não importa, né, o que está na moda agora, a história global, mas o que era antes da história global, se falava em histórias conectadas, etc. Mas a gente não pode estudar a história do Brasil, não importa se no período colonial ou na história contemporânea, sem situar o Brasil nas relações que ele estabeleceu com outros povos e outros continentes. E a gente não pode fazer isso, mais uma vez, limitado aos nossos instrumentos locais apenas. A gente tem que se confrontar com outras historiografias, com outros debates, e inclusive com os campos especializados, né, dos outros debates. Eu não posso estudar escravidão apenas aqui no Brasil, por mais que seja pujante a nossa historiografia sobre escravidão, mas a gente tem que se enfrentar com os debates que são feitos na África, na Europa, nos Estados Unidos, no resto da América, enfim. A gente tem que se enfrentar com esses debates para ter uma real medida, não só dos nossos campos de estudo, mas também do objeto histórico em si. Isso é incontornável, é necessário e, enfim, algumas coisas vêm sendo muito facilitadas, porque quando eu fiz pesquisa não tinha uma política de digitalização de livros e de documentos, né? Então a gente tinha que ir ao arquivo, né, para fazer pesquisa. Eu tinha que tomar um avião, aterrissar e achar um jeito, né, de morar numa cidade durante algum tempo, e tudo isso era bastante complicado, né? As coisas ficaram muito mais fáceis porque a gente pode fazer isso em parte sem sair de casa, né, para pesquisa, né? E bom, e tem esses sites todos, né, que a gente encontra, né, boa parte da bibliografia já digitalizada, né? E isso facilita muito a vida. Mas o debate com outras perspectivas historiográficas, ela tem que se fazer ainda de uma maneira, eu acho, ainda presencial, né? A gente está desde a pandemia aí restrito, né, a encontros virtuais, e vamos nos habituando um pouco a um modo que eu acho que é muito difícil, porque o debate virtual ele é muito protocolar, né? Tem todo esse negócio que a gente está enfrentando agora mesmo, nós agora, nesse presente momento, né, de fecha o microfone e respeitar, claro que é muito bom, né, respeitar o tempo de palavra do outro, etc., mas perde dinâmica, né? Não há dinâmica nesse debate. E sobretudo, não tem momento da conversa solta, da conversa livre, né? Quer dizer, quando a gente se encontra aqui, a gente está numa coisa muito formalizada, né? Muito fria e formalizada, né? Pelo virtual, e a gente não tem aquele momento onde a gente sai para tomar um café ou tomar uma cerveja e simplesmente discutir, né? Os seminários de pesquisa que eu frequentei lá onde eu fiz meu doutorado, eu acho que todos os professores, ou virtualmente todos os professores da faculdade, eles encerram sua aula, todos saem com os estudantes e vão até o café da esquina, tomar uma cerveja, tomar um café e ficar conversando. Tem pelo menos meia hora, uma hora, depois isso é ritual, e é um espaço privilegiadíssimo de você ter uma interação solta com as pessoas. Isso no virtual não existe, é impossível, né? Não tem, né? Por mais que
enfim, lá na biblioteca a gente faz nossas reuniões, depois a gente abre o espaço do cafezinho virtual, mas a gente continua, né, preso à frieza da internet, a coisa não rola, não tem como. Então, essa circulação ela é necessária, ela precisa ser feita, e isso faz parte, eu acho, das características da nossa profissão. A gente tem que conversar, interagir livremente com as pessoas, né? Nossa profissão é feita de debate. Sim, professor. Nossa, e muito legal que essa resposta que o senhor deu agora vincula muito com a pergunta que a gente vai fazer, porque, assim, essa circulação de ideias, circulação enfim, do conhecimento mesmo, por todo mundo, apesar de cada vez mais a gente acaba tendo essa visão, né? Dentro do departamento, por exemplo, a gente ainda vê muito essa divisão estrita, história antiga, história medieval, né? História contemporânea, enfim. E aí a gente vai ter história da América colonial, história da América indígena, justamente, querendo ou não, para dar visibilidade, é claro, né, para dar visibilidade, para dar espaço, ainda assim há essa divisão muito específica. E aí a gente justamente queria perguntar, por que esse estudo da história moderna, da história antiga, enfim, tudo isso ainda se dá em função da Europa, né? E apesar dessa visibilidade, que claro que é importante, né, por que a história da América não se insere nisso, não se insere na história moderna, né? Nessas discussões da história moderna. Claro que o senhor estava falando que a gente cada vez mais está tendo essa circulação, mas ainda assim a gente enxerga muito um padrãozinho, né? Enfim. Eu não concordaria, pelo menos é que eu olho do meu lugar, eu não sei, como eu dou aula ao mesmo tempo que o Marquês e o Horácio, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, a não ser lendo o programa deles, né? Ou conversando com eles, eventualmente, tal, com os alunos, tal, mas eu tenho a impressão que não, que o que a gente faz é muito conectado. Eu tenho mais diálogo com o Rafael Marquesi, eu sei que a perspectiva que ele adota é super conectada, né, conectando espaços e tempos, tal, e eu acho que ele faz isso muito bem, inclusive. Eu não concordo muito com isso, quer dizer, na verdade, ao contrário, o que eu acho que, de alguma maneira, transcende essas divisões e explica um pouco, indo ao outro ponto da tua pergunta, né, por que a gente é tão voltado, né, às escolas historiográficas europeias, né? Eu acho que é pela nossa situação no mundo, quer dizer, o capitalismo, ele domina o mundo inteiro hoje, né? E tem praticamente, virtualmente, não existe mais mancha branca no mundo, lugares que não sejam tocados pelo capitalismo, né? Está em toda parte. E isso nos remete a alguma coisa que veio de lá. Então, a gente tem que, de alguma maneira, olhar para lá e saber de onde viemos e como nós interagimos com eles, o que eventualmente a gente influenciou em modificações, etc., quais foram nossas contribuições para que esse capitalismo existisse, etc. Então, a gente está marcado por isso, que é uma marca muito forte na história da humanidade. Quer dizer, a primeira unificação do mundo, ela se faz, né, bom, também biologicamente, né, viralmente, né, e bacterialmente ela se fez, mas ela se fez também por esses trânsitos de mercadorias, né, e isso nos marca ainda muito até hoje, né, nos marca profundamente. Então, eu acho compreensível que a gente se interesse por essas questões. Eu acho normal, né. Claro, colocado isso do ponto de vista da história antiga medieval, a gente poderia ter, e o Departamento de História já teve essa perspectiva antes, mas ela foi abandonada, olhares para outras histórias antigas, né? A história antiga da China, a história antiga da África, e a gente não tem isso, a gente sabe que a gente não tem, e é muito difícil a gente ter, porque a gente não tem sequer os especialistas que poderiam ensinar isso aqui no Brasil. A gente nem forma a gente, e não consegue tampouco atrair. Isso tem a ver com a pergunta do Lucas, agora há pouco, Lucas Heróico, que em termos de internacionalização, é muito mais interessante a gente trazer alguém de fora para cá, porque essa pessoa fala para muita gente e a socialização do conhecimento dele se faz de maneira mais ampla, do que uma pessoa ir lá para fora e ela ter acesso a um debate que está acontecendo lá fora, né? O ganho é muito maior quando a gente consegue trazer gente para cá. E aí oferecer cursos, palestras e publicações de textos dessa pessoa, etc., desde que elas sejam interessantes e importantes, né? O ganho é muito maior. Então, o investimento deveria ser feito nisso. Mas agora nós temos que sair também, né? Inclusive para saber quem lá fora tem algo de interessante a dizer para a gente, que possa interagir conosco, né? Então, isso eu acho compreensível, mas, assim, voltando a esse ponto, que é marginal a tua questão, não estava compreendindo a tua questão, mas
O currículo do Departamento de História já compreendeu antigamente história de outros povos e de outras regiões, e hoje é claro que a gente está muito mais restrito, ou mesmo estritamente restrito a uma história do Ocidente, né? A gente não olha, né, de uma certa linha para lá, ali do Oriente Médio para lá, a gente já nem olha mais, né? Praticamente nada, ou mesmo nada, a gente não sabe nada. E não é possível, né? Porque essas conexões existem há muito tempo, né? Pelo menos desde as navegações, pelo menos, né? Mas na verdade existem desde antes, de maneira menos intensa, porque as rotas terrestres eram frequentadas, né? E elas existiram, e a gente deveria olhar para essas coisas. Agora, hoje, no mundo atual, inclusive com essas mudanças geopolíticas que estão acontecendo, né, com o peso que a China vai adquirindo, quem no Brasil, né, sabe falar mandarim? Quem conhece a história da China? É muito pouco, né? Muito pouco. A gente está completamente despreparado para enfrentar esse mundo desse ponto de vista, né? E nós, historiadores, a gente sabe, né, a importância da disciplina de história para todos os outros debates, né? Os outros, não apenas para a história em si, é claro, né, mas para fazer política, para fazer atuar, né, no jogo econômico e etc. A gente precisa conhecer a história, não dá para fazer sem. E a gente não ter nem o ensino, nem os especialistas, nada disso aqui é claramente um erro político, né, para dizer o mínimo. Professor, fazendo até uma relação com isso, uma questão que fica assim um pouco para a gente no ar é: existe a possibilidade, você fez esse caminho, você nos disse que entrou num concurso dando moderna, e você foi dar depois América Colonial. Em termos cronológicos, o período é semelhante. Por que você não pôde dar a mesma matéria que você deu sob o título de História Moderna? Isso é uma coisa que fica na nossa cabeça, assim, moderna está preso, não em termos da historiografia, do que se lê, mas falar de história moderna tem que ser na Europa? Então, não tem que ser, você tem toda a razão na tua pergunta, mas há dificuldades, eu acho, para o professor de definir seu programa. Eu acho que tem duas opções básicas que os professores fazem, cada um faz a sua, eu acho, lá no departamento, que é ou a de dar um curso monográfico com um recorte temático, ou de dar um curso que a gente chama de panorâmico. Os processos históricos, eles são extremamente complexos, e você ensinar história moderna e não falar da Europa seria uma opção bastante arrojada, e que eu acho que valeria a pena ser tentada, né? Falar, eu acho que seria bastante interessante, eu não sei se o desafio seria grande, mas falar da história moderna a partir da China, a partir do Japão, a partir da América, a partir da África, etc., e falar em volta da Europa, seria muito interessante. Mas haveria talvez um preço a pagar, que precisaria ser compartilhado com os estudantes, que é um estudante que teria aquele semestre ou aquele ano para estudar a história da Europa moderna, com processos históricos importantes, Revolução Inglesa, Renascimento, Revolução Francesa, sei lá o quê, e ele passar em branco com relação a esses temas, né? Depois ele é jogado em sala de aula para ensinar para estudantes, e ele não teria tido muito contato com esses temas. Então é uma opção arrojada e arriscada ao mesmo tempo, né? Isso precisaria ser pensado. O que eu posso dizer para você, Lucas, é que assim, foi um trabalho que eu fiz lá no departamento que foi muito interessante, assim, para mim, e que eu acho que rendeu e pode render frutos ainda para o departamento. A gente criou, em 2013, uma comissão de avaliação, né? A gente fez uma série de atividades nessa comissão de avaliação, ela funcionou até o final de 2016, funcionou durante bastante tempo, e de coleta de dados, análise desses dados e uma proposição sintética final, né? O que eu vi nessa comissão de avaliação é que há uma crítica, que eu posso dizer que é permanente no departamento de História, da parte dos estudantes e dos professores, que tem a ver com a fragmentação da grade curricular. Eu acho que é um pouco que estava na pergunta do Lucas Barreto também, de que há muito pouco diálogo entre as disciplinas, né? E essa crítica eu posso dizer para vocês, ela vem assim documentada desde 1978, então faz bastante tempo, ela não tem sede sequer. Inclusive a minha graduação, que eu já vou adquirindo uma certa idade a essa altura, mas
Essa crítica, ela antecede a minha entrada como estudante no departamento de História e ela continua presente hoje. Isso é uma coisa que só se resolveria, eu acho, por uma interação muito grande entre os professores. Muita troca, muita negociação, o que foi tentado ao longo desses anos, mas nunca foi praticado. Isso tem talvez a ver também com um traço cultural nosso, uma coisa que muda muito da minha experiência acadêmica lá na Europa, na França em particular, mas isso eu via em outros lugares também, na Itália, por exemplo, que professores frequentam aulas, cursos de outros professores. E isso raramente eu vejo aqui. Então a gente acaba não sabendo, né, muito bem o que o outro está dizendo, o que está fazendo, a não ser quando a gente lê, talvez, os trabalhos dos colegas. Mas saber como ele conduz um curso e pensar a graduação a partir desse ponto de vista da dinâmica da sala de aula é uma coisa que a gente tem muito pouco, né? E lá na França eu vi isso o tempo inteiro. O tempo todo, era toda semana, entende? Não é que é de vez em quando, é que é toda semana. O sujeito ia dar aula e tinha lá vários colegas dele assistindo a aula e participando do debate, colocando questões ao lado dos estudantes. Eles estavam sentados como se fossem, entre aspas, estudantes também. Então a gente não tem essa cultura aqui, né? Aqui é um pouco, cada um está no seu cercado e essas trocas não acontecem. Então, assim, eu acho que seria muito interessante que houvesse, e eu acho que, inclusive, todos os meus colegas no departamento vão concordar com isso, que houvesse, né, essa interação, essa troca, mas é difícil de praticar isso, né? Na verdade, para a entrada de vocês na graduação, lá, vocês têm lá História do Brasil, História da América, História Ibérica e Metodologia. Bom, que houvesse uma intensa interação entre os programas das 3 disciplinas de moderna, né? E nem chegamos na história moderna estrito sensu ainda, né? Mas pela América, Ibérica e Brasil, seria muito interessante, mas difícil de realizar por vários motivos. Por um problema cultural, como estou dizendo, mas também por um problema de que, às vezes, os próprios professores não se sentem seguros, talvez, de desenvolver conteúdos em temas que não são da pesquisa dele, e por aí vai, né? Acho que pode elencar vários motivos, né? Várias hipóteses aí para explicar isso, mas o fato é que a gente não consegue, né? O Departamento de História passou por várias reformas curriculares, umas mais profundas, outras mais superficiais, assim, mais locais, né? Mais ou menos aspectos específicos, mas a gente nunca superou essa discussão lá no departamento. Ele continua sendo um currículo fragmentado, e eu acho que a reforma que vem pela frente, aí começa a ser instituída no ano que vem, não vai resolver isso. Infelizmente, eu acho que não. Esse problema vai persistir, vai continuar, né? Questões. Professor, algo que já ocorreu na entrevista de outros professores, outras professoras, é o fato de você ter feito a sua graduação aqui na USP, aqui na FIFELESH, e depois você ter voltado aqui para dar aula, né? Você ter tido esse novo papel aqui dentro. E isso, para a gente, assim, é muito, muito interessante ouvir esses relatos. A gente quer saber como é que foi isso para você? Como é que foi, às vezes, ter tido aula com alguém e depois essa pessoa passar a ser seu colega de trabalho? A gente quer saber se você, inclusive, quando você começou a dar aula aqui na universidade, quais eram suas outras experiências? Se você já teve experiência em sala de aula, como é que foi isso às vezes desde a sua graduação, enfim, como é que foi isso para você? Enfim, não foi planejado, né, voltar para o departamento de História, não foi absolutamente planejado. Na verdade, quando eu voltei para o Brasil depois do meu doutorado, o primeiro concurso que eu prestei foi na UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde acabaram me chamando, né, para assumir a vaga lá, mas eu já estava também, quando eles me chamaram finalmente, eu estava prestando o concurso na USP, eu falei, olha, eu não vou assinar agora porque eu estou prestando um concurso na USP e eu prefiro ficar aqui em São Paulo por questões familiares, né? Me interessava ficar perto da minha família, meus filhos e tal. Tinha essa questão colocada, né? Então, infelizmente, eu consegui a vaga no departamento de História e acabei podendo ressituar minha vida aqui no Brasil, perto da minha família, né? Então, que foi muito bom pessoalmente. Agora, não era planejado voltar à USP. A USP eu acho que é um lugar ótimo para trabalhar, tem muitos problemas lá, eu posso falar longamente sobre os problemas, porque eu vivo intensamente todos eles, é claro, mas é um lugar, eu acho, privilegiado para a gente trabalhar. Tem muitas qualidades também na Universidade de São Paulo, indubitavelmente, né? É uma
universidade muito importante no cenário brasileiro, não há dúvida disso, latino-americano e mesmo mundial. Eu acho que é uma universidade que tem uma presença de importância muito grande. Então, trabalhar nela é também usufruir do que faz da USP uma universidade importante e significativa nesse cenário, né? Agora, tem isso, de fato, né, que é curioso, assim, mas, enfim, também a gente vê tudo isso com naturalidade conforme as coisas vão acontecendo, mas efetivamente eu tenho como colegas ex-professores, né, e muda um pouco a relação. Mas acho que o que impacta mais, na verdade, é a experiência de você sair da cadeira do estudante e passar para a cadeira em frente, ali embaixo da lousa, né. Antigamente vocês não conheceram isso, mas tinha um tablado, né, que colocava a cadeira do professor e a mesma professora um pouco mais alta. É uma pena que a gente perdeu, por uma questão de legislação, né, para não impedir a circulação, acho que de cadeirantes e coisa assim, mas dar aula lá no departamento de História agora sem esse tablado é muito ruim, porque eu não consigo ver a classe, né, a gente está todo mundo no mesmo nível, né, na mesma altura, e eu perdi muito a visão, né, tem que ficar de pé para poder ver a sala, e ficar 4 horas de pé não é muito fácil. Mas acho que a mudança maior é essa, assim, eu comecei a dar aula muito cedo na minha experiência laboral, eu tinha bons conhecimentos de inglês e eu ensinei inglês, eu passei a ensinar, mas por pouco tempo, com 16 anos de idade eu estava dando aula de inglês numa escola de línguas, né? Mas eu fiquei pouco tempo ali, a escola não era boa e também estava me atrapalhando a minha vida, e eu acabei largando isso, né? Mas eu tinha tido essa experiência e depois não, eu tive uma longa interrupção dessa experiência docente, porque, como eu disse para vocês, pelo menos na época que eu fiz meu mestrado e doutorado, a gente tinha condições de ter o apoio, né? Então, eu tive bolsa no mestrado e não precisei trabalhar e nem devia trabalhar, a regra é essa ainda, se você tem bolsa, você, em princípio, não deve trabalhar. Você tem que usufruir plenamente da bolsa e de todo o tempo que ela te possibilita. E eu trabalhei na França, né? Como eu fiz o mestrado, meu doutorado também bastante longamente, né? Foram 8 anos e meio, né, de ponta a ponta. Eu trabalhei bastante lá também, mas aí, né, em profissões que não tinham nada a ver com o meu campo. Eu trabalhava no que podia, né? No que eu conseguia como emprego, além de ter usufruído de 4 anos de bolsa lá também. Desses 8,5 eu tive 4 de bolsa e o resto do tempo eu trabalhei lá. São condições diversas. Então, professor, ainda vinculado, né, essa questão da sua atuação na docência, né, a gente está no Perfis atualmente numa série de episódios justamente com professores de primeiro ano, né, e algo que a gente costuma justamente perguntar é como é para o professor de primeiro ano receber esses alunos de primeiro semestre, né? Porque são pessoas ali, querendo ou não, cruas, né, que a maioria, grande maioria, nunca teve contato com a universidade antes, né. Conversando com o Lucas Heróico, por exemplo, conversando com outros colegas, né, que fizeram a matéria com o senhor, algo que te destaca bastante nesses professores de primeiro semestre é justamente a leitura de fontes, a análise, assim, massiva de fontes, documentos, fichamento de fontes, né. E eu, por exemplo, não tive essa experiência e passei a ter bastante dificuldade durante a graduação, fui aprendendo de fato ao longo do tempo, né. E aí a gente queria justamente como que o senhor percebe, enxerga esses alunos que chegam, né, nós, no caso, alunos que chegamos nesse primeiro semestre, e como que é para vocês, pessoalmente, ser um professor de primeiro ano? Eu ensinei História Moderna, que era uma disciplina, eu já não lembro mais de que ano que era, desse semestre ideal, eu acho que era terceiro ano, qualquer coisa assim, mas eu pegava a turma que já estava... Enfim, já tinha entendido como é que a instituição funcionava, né? Já se sentia um pouco mais à vontade e colocava o tipo de interação que eu podia construir com eles num certo patamar, né? Com aspectos positivos e negativos, né? Tanto havia já um entendimento do funcionamento das dinâmicas da universidade, especificamente da sala de aula no departamento de História e tal, e isso facilitava as coisas, mas também, às vezes, né, havia uma certa soberba do cara que está entendendo, não, já estou entendendo tudo, tal, e fazia certas colocações um pouco, né, mais arrogantes, mais deslocadas, tal, e às vezes colocava esse tipo de problema, né, mas, claro, isso é tudo muito pontual, né. E receber aluno de primeiro ano e primeiro semestre, em particular, me coloca numa situação em sala de aula muito diferente. Eu estava até brincando com vocês agora há pouco, porque eu pego em América Colonial segunda tarde já, né, às 14 horas, estamos lá. E é uma situação muito diferente, quer dizer, eu acho que são coisas que todo mundo passa, não apenas, né, aos 18 anos entrando na universidade, mas em qualquer situação, quer dizer, quando eu ainda hoje sou jogado
numa instituição diferente, com códigos que eu não conheço, sei lá, você um pouco fecha a boca, né? Não chega em mim, como é que diz a música? Não fique de boca aberta em cidade que for chegando, né? Uma coisa assim, né? O mestre Ambrósio um pouco observa para ver, né, quais são as dinâmicas, quais são as regras, etc. Antes de já sair, claro, tem gente que já chega falando tal, mas em geral acaba não dando muito certo esse tipo de coisa, né? Mas você observa um pouco, entende as regras e começa a atuar a partir desse momento, né? Então, acho que o trabalho da gente, professor de primeiro ano, um pouco é ajudar os estudantes nessa transição, porque a ruptura ela é muito grande, eu acho, né? Você sair de uma sala de ensino médio, mesmo que seja de sala de cursinho, e entrar na universidade, eu acho que a experiência que vocês têm, e que foi a minha também, é a do distanciamento, da frieza, né, dos espaços que são diferentes, e depois a questão específica da USP, mas que, enfim, faz parte das universidades de maneira geral, mas é uma instituição muito grande, né? Entender como tudo funciona é um pouco complicado. Então, acho que os professores de primeiro devem ter e têm um cuidado em acolher, né? Agora, ao mesmo tempo, o tempo é curto, né? A gente não pode também prolongar demais esse negócio, porque a gente tem ali um semestre apenas. No caso de América Colonial, uma matéria de um semestre só, é um semestre. Eu tenho 15 aulas para dar apenas e é aquilo, né? Então, tem que sair trabalhando já. E aí tem a ver com a tua outra questão, Barreto, que é a maneira como eu trabalho. Eu, particularmente, eu gosto de estudar história, a coisa lá mesma, e não o que se diz sobre a história. E aí o meu enfoque de curso, e aí pensando na formação de vocês como historiadores, eu privilegio de fato muito o trabalho com a documentação, né? Seja ela visual, escrita, o formato que for, mas é claro, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar em sala de aula com documentação escrita, né? Visual também, as outras é que ficam mais difíceis. Isso é uma coisa que eu gosto, eu entendo que história é se enfrentar com isso, com essas dificuldades do trabalho com documentação, e eu tento, mesmo que seja um curso de primeiro semestre, primeiro ano, já dar rapidamente as armas para que os estudantes se habituem a esse tipo de trabalho, que é um trabalho complexo, difícil. Não é só pelo meu gosto pessoal, mas também pelo meu compromisso com vocês, quer dizer, eu estou formando historiadores, não apenas historiógrafos, né? E eu tenho que ensinar vocês de alguma maneira, dentro dos meus limites, do que está ao meu alcance, a saber ler a documentação e fazer crítica dessa documentação. E por isso é uma coisa que eu falei de reformas curriculares, é uma coisa que eu vejo discutido desde 1978, né? A proposta naquela reforma curricular tentada em 1978 foi de propor que todas as disciplinas, todos os cursos oferecidos no Departamento de História tivessem um enfoque em metodologia também, simultaneamente. E, bom, isso eu vim descobrir depois, mas o curso ele é feito também dessa maneira, quer dizer, é um curso de história moderna ou de história da América Colonial, mas faz muitos anos que eu trabalho com esse formato que eu determinei das resenhas, né? Fui buscando ele nos anos iniciais de docência ali, acabei encontrando uma coisa, mas também é uma dinâmica própria de sala de aula, que tenta fornecer simultaneamente instrumentos metodológicos, né, para isso. Isso acho que é necessário e tem que ser constante, né? Então, a maneira de acolher esses estudantes, claro, há várias dinâmicas, né, de acolhimento para fazer essa transição, mas também, né, de dar instrumentos metodológicos e de já fazê-los experimentar a leitura de documentação primária. Professor, pegando então justamente esse gancho dessa recepção dos alunos, da situação deles, a questão que fica agora nesse ano, no ano de 2020, agora no ano de 2021 bom, mudou tudo, né? Quer dizer, você está recebendo agora alunos que, além de não ter tido esse contato com o que é a universidade, estão tendo agora menos ainda, quer dizer, são alunos que não chegaram a pisar na USP, às vezes nem conhecem esse prédio, enfim. O que mudou para você? O que você acha que mudou para os alunos? Como é que está sendo essa diferença? Você citou agora esse exercício que você faz da leitura de fontes, que para quem, como eu, teve a oportunidade de fazer esse curso com você, é uma coisa muito da troca, né? Você pergunta para o aluno te responde, tem essa coisa do tempo vivo.
que mudou? Como que está a situação do ensino no EAD aqui para você? Então, Lucas, eu acho assim que eu suponho que mudou muito mais para vocês do que mudou para mim. Por que eu digo isso? Porque a dinâmica de sala de aula é uma dinâmica ou bastante formalizada ou relativamente formalizada. E ela tem, portanto, códigos, modos de funcionamento que são regulados, né? O que eu quero dizer? Que eu sempre, eu tenho feito ultimamente, faz muitos anos já que eu não dou mais aula expositiva, né? Eu peço leitura de texto, com trabalho prévio sobre o texto, e a gente faz a discussão do texto, e a partir da discussão do texto é que a gente vai construindo a produção do conhecimento histórico, né? Isso eu tenho a impressão com que, apesar das dificuldades que eu reconheço existem nesse ensino à distância, mas eu tenho conseguido manter essa dinâmica, né? Quer dizer, eu não mudei o formato do curso, eu continuo exigindo dos alunos esse trabalho prévio com os textos e a gente faz a aula inteira com uma discussão de texto. O que muda e dificulta para mim como professor é que a interação do debate, pela rigidez da internet, esse negócio de que não dá para duas pessoas falarem ao mesmo tempo, por exemplo. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, a gente não escuta ninguém. Bom, no mundo real também é assim, né? Não convém que duas pessoas falem ao mesmo tempo, mas dá para acolher, né, uma intervenção, uma interferência, dá para perceber, inclusive no visual, né, a vontade de outras pessoas interferirem naquele momento específico da discussão e eu perceber que é aquele tema que está sendo falado por um estudante ou por mim mesmo naquele momento que alguém ou outras pessoas querem reagir sobre aquele ponto específico, mesmo que ele não seja interrompido, mas eu posso voltar àquele ponto, etc., né? Então isso fica muito duro na internet, mas eu consigo manter mais ou menos bem a dinâmica que eu tinha antes. O que eu acho que muda, e muda demais, é para vocês, porque vocês perderam o espaço de sociabilidade, né? A interação, ela sendo, como já era na dinâmica de sala de aula presencial, mas mais agora na internet, muito centralizada na figura do professor, e, sobretudo, de vocês não terem um espaço de corredor, de café, do vão da história, etc., lá para se encontrarem, conversarem, isso eu acho que muda demais, né? O ano passado, quando começou a pandemia, vocês talvez tenham conhecimento disso, um jurista e filósofo italiano, Giorgio Agamben, né, soltou uma carta muito interessante, uma cartinha curta de 2 páginas, tal, dizendo que os estudantes deviam se recusar, né, a perder os seus espaços de sociabilidade. E eu comentei esse ano com os estudantes que estavam chegando sobre essa carta, e aí eles ficaram curiosos com a carta, mas conforme eu estava falando, eu já não queria mais difundi-las, porque é uma loucura, né? Dizer que no meio da pandemia não vamos nos encontrar e nos recusar ao isolamento é uma loucura total. E aí depois eu fiquei sabendo que o Agamben retirou a carta dele, né? Ele se arrependeu dos termos um pouco enfáticos demais do que ele estava defendendo lá, mas ele não deixa de ter razão nesse ponto, quer dizer, eu acho que é sobretudo para os estudantes que houve uma perda muito grande, que é a perda do espaço de sociabilidade. Na carta do Agamben, ele fazia referência a esses historiadores, são os clerici vagantes, né, como eram chamados, esses estudantes que não estavam presos a uma universidade, eles andavam pela Europa, frequentando, né, viajando pela Europa e frequentando diversas universidades e enriquecendo a experiência deles nas várias universidades que eles tinham acesso, porque as universidades eram abertas, era simplesmente entrar, sentar, ouvir, participar e pronto, né? E ele enfatizava um pouco essa figura lá e é uma coisa que se perdeu, né? Bom, a gente até tocou nessa questão, né? Mas agora é tudo mais formalizado, tem que pegar um avião, né? Ter uma bolsa, fazer a estadia do intercâmbio, tudo muito formalizado, tal, que antes era mais aberto, né? Mas com a pandemia tudo isso ficou muito complicado. Eu tenho um filho que cursa arquitetura na FAO, o ano passado ele programou tudo para fazer um intercâmbio lá na Itália, em Milão, e ele está aqui até agora no Brasil. Quer dizer, eu acho que ele vai arriscar agora o 2º semestre de ir para lá, mas ele está fazendo o intercâmbio dele pela internet. Bom, ele conheceu algumas pessoas, tal, né, teve trabalho em grupo, esse tipo de coisa tal, mas é tudo muito limitado. Ele está louco para ir para lá e ter essa experiência. E vai com a cara e com a coragem, né? Não tem o dinheiro, não tem a bolsa, nem nada, ele vai tentar, né, arrumar um emprego lá e enfrentar a situação lá. Mas eu espero que ele consiga, que seja bem sucedido, para ele ter essa experiência do contato né, com as pessoas que ele já não tem nem aqui, muito menos lá, né? Aqui também não tem, mas acho que
Eu acho que essa experiência toda, ela acabou sendo mais pesada para os estudantes do que para os professores. Essa é a minha impressão, mas eu acho que vocês que podem dizer isso. Então, professor, partindo para o bloco 3 agora, né, que a gente tem 2 perguntas mais para fazer só para fechar a entrevista. A segunda delas vai ser até curiosa para o nosso público ouvinte, que eu acho que eles vão ficar bem interessados, mas aí vamos deixar aí curiosidade e daqui a pouco a gente comenta. A primeira coisa que a gente estava pensando, né, para a gente comentar um pouquinho sobre suas outras atuações, né, é dessa presença que a gente já vinha comentando com o senhor em diferentes instituições, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, durante sua graduação, enfim, né? E você está vinculado ainda a diferentes instituições de pesquisa e de salvaguarda de acervos, né? Como é o caso da Brasiliana, né? Da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, lá da Universidade de São Paulo, que acaba sendo muito próxima, querendo ou não, da FEFELESH, né? Muitos dos estudantes de graduação, pesquisadores, pós-graduação inclusive, acabam acessando a biblioteca da Brasiliana justamente em busca de fonte, de bibliografia e afins, né? Como se fosse um braço ali, querendo ou não, da FEFELESH, né? Uma instituição meio que quase irmã, digamos assim. E aí, considerando tudo isso, a gente queria saber um pouco da sua trajetória, né? Como diretor da Brasiliana desde 2016, se eu não me engano, né? Que o senhor entrou em 2016. E como que você vê justamente esse espaço de atividade da Brasiliana para nós estudantes de graduação e pós-graduação e também para os docentes? Exatamente, eu estou da Brasiliana desde junho de 2016, está fazendo agora 5 anos, né? Fez 5 anos agora. Na verdade, eu tive uma indicação, porque ali não é mandato, né? O cargo de diretor é indicado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, né? Então, eu tive uma indicação em 16, na pró-reitoria anterior, na gestão anterior, e depois fui reconduzido essa indicação, né, na atual gestão, né? Estavam apreciando de alguma maneira o trabalho que eu estava fazendo e me mantiveram lá na direção por mais esses 4 anos agora, que devem se encerrar agora no começo do ano que vem, conforme troca a reitoria, né? Uma das características, eu acho, bom, talvez 2 eu possa dizer, assim, entre outras, que eu acho que chegaram ao meu nome, porque houve, na verdade, uma espécie de comitê de busca, que foi, né, prospectar alguns professores da universidade que tivessem um perfil afim ao que eles poderiam esperar lá. E eu acho que 2 coisas talvez tenham, entre outras coisas, mais influenciado. O fato de eu ter atuado bastante ativamente no Departamento de História, numa comissão a chamada Comissão de Segurança e Qualidade de Vida, né, que eu cuidei bastante da estrutura física do prédio durante muitos anos. Eu tive lá, eu já nem lembro, tenho até isso marcado aqui, posso recuperar. Olha, eu estive nessa comissão de 2002 a 2006, de 2008 a 2012, de 2014 a 2016. Eu fiquei praticamente toda a minha vida docente, né, virtualmente nessa comissão, e cuidando de várias questões que dizem respeito a, digamos assim, a estrutura física e material do prédio que dão sustentação à atividade de pesquisa. O prédio da Brasiliana é um prédio extremamente complexo, é um prédio moderno, com equipamento um pouco sofisticado, e ele requer uma atividade de zeladoria e de cuidado ali bastante intensa, né? E eu imagino que isso tenha contado de alguma maneira, porque eu tinha uma atividade bastante atuante, assim, né, nessa comissão. E, por outro lado, o fato, eu acho, tudo isso é um pouco no terreno das hipóteses, o fato de eu ter passado muitos anos fora do país, a minha escolha pela França não era especificamente pela França apenas, para fazer o doutorado, mas era um lugar estrategicamente situado, porque a França tem uma fantástica biblioteca, é uma das maiores bibliotecas do mundo, a Biblioteca Nacional, onde eu encontrava coisas publicadas no Brasil, que eu não encontrava aqui no Brasil, eu encontrava lá, para dizer para vocês, né? Livros que não estavam na biblioteca, estavam esgotados, que você não achava em lugar nenhum, lá tinha, né? Tinha uma biblioteca fantástica e estava, assim, estrategicamente situado perto dos arquivos que mais importavam a minha pesquisa, que eram na Itália e em Portugal e Espanha, né? E para onde eu me desloquei bastante. Então, eu acabei tendo, pela atividade de pesquisa, tanto durante o doutorado, mas depois, como eu disse, que eu voltei todos os anos para a Europa, né, literalmente todos os anos, um conhecimento dessas dinâmicas de bibliotecas e arquivos. Eu acho que tudo isso acabou contribuindo para definir um perfil que era afim ao que se pretendia para essa biblioteca brasiliana. A biblioteca ela tem um projeto voltado não só à pesquisa presencial, numa sala de leitura, mas também à digitalização do seu acervo. O projeto é digitalizar todo o acervo da Brasiliana,
o que vai sendo feito aos poucos, né, com a medida das nossas pernas, e isso nos coloca em contato com o mundo inteiro. Quer dizer, a gente pode medir pelos instrumentos analíticos de acesso às nossas plataformas digitais que o acervo da Biblioteca Brasiliana é acessado, claro, no Brasil inteiro, né, pelo Brasil inteiro, mas é acessada bastante por pesquisadores nos Estados Unidos, Portugal, vários países da África e por aí vai, né? A gente tem uma interação com vários países, é claro, né? Muito mais Brasil, disparado, né? Mas os outros países depois vêm com uma presença muito interessante, né? Vários países da Europa, da África e mesmo da Ásia, né? Essas questões contam, eu acho, para definir o que é o projeto, a missão e as atividades que são desenvolvidas na Brasiliana. Então, uma parte da atividade do que a gente faz lá é dar acesso à documentação da maneira mais livre possível, né? Tudo download gratuito, né? Sem nenhuma restrição, etc. É tudo liberado dessa maneira. E há uma outra face da atividade da Brasiliana, que é o desenvolvimento de projetos de cultura e extensão, né? É um órgão, a biblioteca é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, a gente faz uma série de atividades lá, muitas delas agora, atualmente, né, por causa da pandemia, restritas. Então, a gente tem 2 salas de exposição, as salas estão fechadas. A gente tem uma sala lá que a gente fazia, né, conferências, debates, mesmo apresentações musicais, ali no térreo, que também está fechada. A pesquisa presencial também tá fechada e tal, mas a gente vem desenvolvendo uma série de projetos, e inclusive um que eu destaco aqui, que a gente começou a desenvolver logo que eu cheguei na biblioteca, que eu chamei de projeto 3x22, né? No horizonte, já, claro, mesmo que tivesse lá em 2016, 2017, mas no horizonte de que a gente teria pela frente essa data, 2022, onde se comemoram 200 anos da independência, entre aspas, do Brasil, a coisa está difícil, e os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente desenvolveu um projeto que deve se encerrar esse ano. Nossa ideia não é fazer essas coisas em 2022, porque eu acho que haverá, né, um tsunami de atividades nesse sentido, mas de fornecer material livre, vídeos, livros, debates gravados, e sobretudo que deve sair agora esse ano, que a gente está apostando demais, que é material didático para ensino médio, de alta qualidade. Uma coisa que estão fazendo muito interessante são itinerários, né, interdisciplinares, que vão ser liberados agora no segundo semestre, e que vai interagir com a escola, né, ensino fundamental e sobretudo ensino médio, né, o final do ensino fundamental e ensino médio, numa reflexão sobre essas 3 datas num momento crítico da história do Brasil. Quer dizer, comemorar 200 anos de independência com Bolsonaro na presidência e o Brasil tendo como principal atividade econômica a exportação de produtos agrícolas, né, como se fazia, né, há 500 anos atrás, está meio difícil, né? É um momento muito difícil, mas que justamente por isso mesmo exige uma reflexão extremamente crítica. Então, a gente está tentando abranger tudo isso, né, desde material didático para ensino médio, fundamental e médio, mas também um debate qualificado em nível universitário, e que deve resultar, já está resultando, né, em vários produtos, estão todos, né, no que já está pronto, está lá no site da biblioteca, mas muita coisa vai sair ainda nesse segundo semestre, né, vários livros e vídeos, e sobretudo isso que a gente está muito contente com esse material didático, né, para que a gente possa fazer esse trabalho, né, de resistência e crítica num momento difícil da nossa história. Na verdade, eu quero, mas é mais complementando a pergunta, uma curiosidade que a gente ficou, quais são as relações que são estabelecidas entre a Brasiliana e o IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros, que é, querendo ou não, ali no mesmo espaço, né? Se existem vínculos, enfim, administrativos, de pesquisa, ou vínculos realmente relacionados aos projetos de extensão, né? Eu queria fazer só um comentário muito breve, que não precisa de resposta, é só que eu tenho muito apreço pela Brasiliana especificamente, porque lá foi o primeiro lugar em que eu vesti as luvinhas, toquei alguma coisa que trouxe materialidade para tudo aquilo que eu estava estudando. Enfim, quando a gente puder, alunos e alunas de História do Brasil, frequentem acervos, é muito, muito importante. Obrigado. Então, assim, o que a USP recebeu do José Mindlin e da Gita Mindlin foi, de fato, um presente fantástico, assim, porque a biblioteca dele
eu digo para vocês, vem gente, né, a gente pensa muito, né, do brasileiro indo lá fora pesquisar, mas vem gente de fora para pesquisar os livros da biblioteca dele, porque tem livros que só tem aqui. São 32 mil títulos, são 60 mil volumes que ele doou para a universidade. É uma biblioteca portentosa, né, e muito escolhida, né. São uma boa parte do que a gente tem ali são de obras raras, ou do que se chama de obras especiais, que não são raras em si, mas que são especiais porque tem uma dedicatória do autor, alguma coisa assim, que dão uma distinção para essas obras, né? Então, de fato, a gente pede que para certos livros eles sejam manipulados com devido cuidado, né, com as luvas, etc., e tudo ali é filmado e vigiado, etc., porque são exemplares únicos. Se perder, perdeu, não tem outro para substituir, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Agora, o projeto da Brasiliana, do que a gente chama de Espaço Brasiliana, ele foi concebido originalmente assim, para estar, né, numa espécie de centro geográfico da USP, e de concentrar ali o que nos toca mais de perto, né, por mais que a gente tenha falado aqui em conexões, né, e globalizações e tudo mais, mas no que nos toca mais de perto, que são os estudos brasileiros, né. Então, a ideia foi aproximar a biblioteca do Mindlin, que estava sendo doada, do IEB, né, que é o nosso outro grande centro de estudos brasileiros, e que eles partilhassem desse mesmo espaço, né, e as interações, elas são bastante intensas, né, tanto a diretora e a vice-diretora do IEB têm assento no Conselho Deliberativo da Biblioteca Brasiliana Mindlin, mas também a gente desenvolve uma série de parcerias, né, desde empréstimos de obras para exposições até desenvolvimento de projetos comuns. Há uma troca bastante intensa entre as duas instituições, e é pensado o projeto desde a sua origem dessa maneira, né, que ali fosse, de fato, um grande centro de desenvolvimento de estudos brasileiros. Os acervos são complementares, em boa medida, tem muitas coisas que tem na Mindlin que não tem no IEB, tem, claro, o acervo do IEB é no mínimo 4 vezes maior que o nosso, né, são acho que 250 mil volumes, 240 mil, com coisas absolutamente soberbas e fantásticas lá no acervo do IEB, de manuscritos a impressos, bom, eles têm lá obra de arte, gravações de músicas, etc., tem um acervo muito diversificado, né? Para nós é basicamente livros, né? O que a gente tem lá são basicamente livros e manuscritos, né? Mas são acervos que se complementam muito bem. E aí a gente teve o que eu acho que foi, não estava previsto no projeto inicial, mas que acabou sendo uma felicidade também para a gente, que foi a livraria da EDUSP se localizar também, né? Ela cai muito bem ali, né? A gente ter acesso à livraria naquele espaço torna ele mais vivo ainda, né? O destino inicial ali era para que aquele espaço que é ocupado pela livraria fosse um apoio para o auditório que tem em frente, né? O auditório, não sei se vocês observaram esses detalhes, mas enfim, são coisas que eu sei porque eu estou lá, mas não tem banheiro, né? O banheiro do auditório é o banheiro que está em frente na EDUSP, né? Mas também toda a situação de lançamento de livros, o coquetel num evento, todas essas coisas seriam feitas na livraria da EDUSP, eventualmente ainda são feitas, só que no andar de cima, na lanchonete ali. Mas foi muito bom e acho que enriqueceu o espaço o fato da livraria ter vindo para lá, e a gente acolhe a livraria da EDUSP com muita alegria, porque isso não faz mais do que intensificar, né, a proposta original do projeto. E o senhor falou agora da livraria do EDUSP, né, e acaba sendo justamente o que a gente estava conversando antes, um espaço de sociabilidade que foi perdido, infelizmente, pela pandemia, né? Eventos virtuais acabam perdendo muito desse contato com as pessoas mais próximas, né, enfim. E vocês têm ainda, graças aos técnicos lá da biblioteca de informática, que são muito bons, Francisco e Maurício, lá vocês têm uma boa internet ali naquela praça coberta lá. Uma das melhores conexões abertas Wi-Fi da USP estão lá no Espaço Brasiliana, e eles mantêm aquilo com muito carinho para vocês. E eu vejo ainda, né, eu frequento o espaço, é claro, né, por força da minha função, mas também, né, acesso a câmeras e etc., mas na biblioteca fechada, ao mesmo fim de semana, eu vou lá, ou ligo a câmera e eu vejo o pessoal sentado naquela praça lá e usando a internet, né? Mas, sobretudo isso, né, é um espaço de encontro, essa praça coberta, né, um projeto ali muito feliz desse ponto de vista, ali, né, entre café e o espaço coberto ali, permite que a gente se encontre. É uma pena, de fato, que a gente não possa estar frequentando esse espaço, mas a gente vai voltar, a gente vai chegar lá. Tá passando.
E aí, professor, para fechar então essa conversa toda, né, a gente agradece mais uma vez, né, a presença. Acho que o Lucas vai fazer um encerramento ainda, mas para fechar, uma pergunta assim que a gente ficou conversando por horas, assim, enquanto a gente montava seu perfil e conversava sobre, enfim, as perguntas que a gente queria fazer. Atuação como docente, atuação como pesquisador, mas tem atuação também em consultorias, né? E a gente notou que o senhor atuou em um jogo de cartas, né, como consultor de um jogo de cartas, o Super Trunfo Civilizações. E além também da consultoria a questões do Enem. A gente queria muito saber como que foi essa experiência, né? Como foi essa trajetória, como você chegou ali, né? Nesse espaço, tanto pessoalmente como foi para você, quanto profissionalmente, né? Na sua carreira, enfim. Então, Lucas, foi acaso tudo isso. Quer dizer, eu fiz algumas atividades de consultoria. O Enem foi uma coisa mais continuada. Eu acho que eu ajudei a construção do Enem durante 4 anos, se não me engano, já não lembro mais. E isso foi uma coisa mais continuada. Depois teve algumas coisas pontuais, um negócio lá, né, nos 450 anos de São Paulo, se não me engano, para a Rede Globo. Eles chamavam de pílulas, né, não sei lá o quê, mas eram videozinhos de 1 minuto só, que eu e mais 2 pessoas, se não me engano, não lembro da Janice, não lembro se tinha mais alguém, talvez fosse só eu, Janice, já não lembro mais, faz tempo isso, mas que a gente, né, ajudou a construir e dar fundamentação histórica esses vídeos. E apareceu esse da Grow aí, que era um jogo que eu acho que vocês não jogam mais, mas há uns anos atrás eles eram, né, muito praticados, você jogou, Lucas. Então, eu acabei virando o herói dos meus filhos nesse momento aí, porque o Super Trunfo que eu jogava com eles em casa, que eles adoravam esse joguinho, e eram pequenos e tal, e mesmo já um pouco mais crescidos, eles gostavam muito desse jogo, era ótimo de jogar viajando, né, no carro, coisa assim e tal, e outras situações, mas enfim. E acabou calhando, né? Foi um convite que me chegou, assim, não sei de onde veio, mas me chegou para mim espontaneamente, da Grow de fazer o Super Trunfo Civilizações, né? E que eu fiz com muito gosto, assim, foi uma atividade interessante, eu envolvi alguns estudantes, né? A série, em particular, me ajudou muito, foi muito ativa, mas teve mais gente que colaborou, né? E, claro, foram devidamente remunerados por tudo isso e tal, para desenvolver esse projeto, e a gente fez uma grande pesquisa, assim, que era, né, transcendente com relação aos tempos e aos espaços, né? Foi bastante interessante de determinar quais eram os parâmetros da carta, né, quais seriam, né, os parâmetros de comparação das cartas e pegar essas várias civilizações, né, o jogo tinha lá no mais contra 36, 42 cartas, acho que são 36, mas a gente pegou 42 para descartar algumas, eu não lembro vagamente dos números e tal, mas foi uma experiência interessante, conversei com alguns colegas, Marcelo Rede lá no departamento de História, a certa altura me ajudou, por exemplo, né, algumas civilizações aqui, eu não sabia nada ou praticamente nada, e fui lá conversar com ele, umas dicas e tal, e muita pesquisa, né? A gente trabalhou bastante longamente na pesquisa, demorou para realizar o projeto, não lembro quanto tempo eu fiquei, mas demorou bastante, teve algumas interrupções, a Grow nem sempre quis... Quer dizer, a certa altura eles hesitaram em lançar o produto, depois até quando lançaram eu nem fiquei sabendo depois, aí eu liguei para eles e falei, me manda pelo menos um exemplar aí que eu queria ver como é que ficou. Enfim, mas foi uma relação sempre muito profissional com eles, sempre fui muito apoiado por eles lá e eu acho que deu um produto interessante, dentro do limite, claro, daquilo, né, porque aquele negócio, né, dos 5 ou 6 parâmetros da carta, né, espremer, né, a história de uma civilização dentro de 5 ou 6 parâmetros de uma carta, né, de baralho é um pouco desafiador, assim. Mas foi uma experiência bacana e eu acho que, né, quando saiu finalmente, meus filhos já eram um pouco grandinhos, assim, mas a gente jogou para ver o que dava o negócio lá, acho que até que ficou interessante, mas vocês talvez possam me dizer melhor do que eu mesmo. Professor, a gente procurou para comprar e não achamos. Eu acho que é uma edição realmente limitada. Tá esgotado. Né? Quando eu pedi para a Grow, eles falaram: você deu sorte, tem um sobrando aqui na gaveta. Literalmente, eles me falaram isso: tem um sobrando na gaveta e me mandaram. É o que eu tenho aqui em casa. Né? Mas parece que está esgotado o troço, que eu suponho que seja um bom sinal. Né? Virou uma edição de colecionador mesmo. Olha só. E é interessante porque realmente a gente aqui no PET, a gente prima muito por extensão, né? E isso é um exemplo claro, assim, a gente às vezes se pergunta, né, o quão difícil, como que a gente leva o conteúdo da universidade para fora,
sem ser de forma violenta ou intraduzível, e acho que vendo isso foi algo que a gente achou muito interessante. Por que isso? Porque é algo que, o quão importante é, no momento que uma criança está brincando, está se divertindo, ela não está tendo desinformação ali, ela tem alguma curadoria ali, enfim. Foi algo que chamou muita atenção da gente, que procura fazer um pouco, sobretudo no podcast como esse. A gente vai agora encaminhando para o encerramento, professor. Bom, como a gente comentou com você já, uma das coisas que a gente gosta de trazer aqui no podcast para os nossos ouvintes são o que nós chamamos de dicas culturais. Filmes, livros, enfim, o que você está consumindo agora, sobretudo na pandemia. A gente vai deixar, se você tiver alguma, nós temos as nossas, mas se você tiver alguma, seria muito interessante, os nossos ouvintes costumam gostar bastante. Bom, eu sou um fanático por filmes, adoro cinema desde sempre, e acho que eu até mencionei um pouco isso, né, a questão do cineclubismo lá atrás e tal, bom, eu não vejo televisão faz muito tempo, né, a televisão eu acho que não é só a Globo que é lixo, né, acho que todos os canais são lixo, afinal de contas. Acho que a gente perde muito tempo com televisão, vendo porcaria, são coisas de baixa qualidade. Eu realmente joguei minha televisão fora faz muitos anos e a minha qualidade de vida melhorou muito, né, de ter jogado o aparelho fora, né. Mas vejo filmes, né, dá para baixar filme de tantos lugares hoje e vejo, adoro cinema, mas e tem muita coisa boa, né, tem muita coisa ruim sobretudo, mas tem muita coisa boa, né, dá para citar muita coisa. Agora, a dica de leitura, eu acho que eu vou dar mais dica de leitura do que de filmes. E eu tenho me interessado bastante, faz algum tempo, por crime organizado. Eu tenho lido bastante coisa sobre crime organizado, né? PCC e Comando Vermelho, essas coisas todas, e tráfico de droga e tal. Eu tenho lido bastante coisa interessante. E vou dar dica de leitura de 3 livros, 3 autores, na verdade, que eu peguei recentemente, e que eu estou lendo com bastante interesse. É Roberto Saviano, o livro chama-se 000, acho que é isso, né? 000, que tem uma proposta interessante, eu estou lendo com muito gosto esse livro, ele coloca, a proposta dele no início do livro é que o centro do mundo é o México, né? Pela carga de violência que se desenvolve no México em torno do narcotráfico, né? E eu acho que isso nos diz muito respeito aqui no Brasil, né? E aí, na sequência, Roberto Bolanho, especialmente o livro dele 2666, que trata também dessas questões. E um autor que eu acho que não está traduzido para o Brasil, tem uma trilogia também sobre narcotráfico, drogas, que é o Don Winslow, D-O-N, Winslow é W-I-N-S-L-O-W. São 3 autores que escreveram romances, enfim, o do Saviano é mais, né, um pouco reportagem, depoimento, mas são 3 autores que estão girando em torno das questões crime organizado, narcotráfico, que são coisas que estão estruturando, eu acho, o capitalismo atual e as nossas relações sociais e mesmo políticas, né? Então, acho que são 3 autores que vale a pena ler. Fica a dica aí. Muito obrigado, professor. Lucas, você quer passar a sua dica? Claro, pode ser. Na verdade, eu trouxe 2 dicas culturais hoje. A primeira delas é um podcast, chama Podcast Hora Americana. Ele foi criado justamente com o intuito de discutir temas relacionados à história das Américas, né? E ele é um projeto de extensão, na verdade, né, produzido por professores de universidades, institutos federais do Brasil, né, e trazem, a proposta deles é trazer justamente convidados para entrevistar e discutir temáticas acerca dos diversos temas de fato, né. A gente tem alguns nomes, como, por exemplo, a Thaís Batista, a Naeli Gorsi, o Caio Pedrosa da Silva, Luiz Guilherme Calil e o Rodolfo dos Santos, né, são nomes aí de algumas universidades do Brasil, que estão justamente administrando e produzindo, está lá disponível no Spotify, muito provavelmente nas outras redes de streaming de podcast também. A outra dica cultural que eu queria trazer, talvez alguns já conheçam, enfim, é um livro bem recente que saiu, organizada pela professora Maria Lígia Prado, que chama Utopias Latino-Americanas, Política, Sociedade e Cultura, né, uma coletânea organizada, né, de alguns artigos, né, cada capítulo é escrito por alguns professores, inclusive professores nossos do Departamento de História, como, por exemplo, a própria Maria Lígia Prado, a professora Estela Franco, a professora Gabriela Pellegrino, enfim, entre outros, né?
Então, é uma obra bastante interessante, né? Além do podcast que eu queria deixar aqui, eu acho que se vincula justamente com a temática das Américas, né? O professor Zeron como professor das Américas, e é isso. Valeu, Lucas. Eu trouxe, primeiro, uma indicação de um filme, que é um filme bastante conhecido, mas que eu achei interessante trazer um pouco pela aproximação com a temática do professor, enfim, não sei qual que é a ideia dele sobre o filme, se ele quiser ele pode dizer, mas foi um filme que me marcou muito por eu ter assistido antes da graduação e depois de ter feito América Colonial especificamente, que é o filme A Missão, que é um filme dirigido por Roland Joffé, que é um filme lançado acho que em 86, se não me engano, tem a trilha sonora do Ennio Morricone, muito bela, enfim, para quem está querendo entender um pouco dessa relação entre religiosos, indígenas, um pouco romantizada em alguns aspectos, mas eu acho interessante. Algo que me chamou até um pouco a atenção pelo professor ter citado e vou indicar, eu recentemente acabei de adquirir um exemplar desse livro que se chama Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, que trata de algo semelhante ao que o professor falou, justamente sobre o crime organizado, enfim, lá na Colômbia, e é um aspecto do Gabriel Garcia Marques, jornalista, para quem ainda não conhece. Eu vou me aventurar nesses próximos dias, enfim, quem tiver interesse, é isso aí. Muito bom livro do Garcia Marques, eu li, achei ótimo, estou lendo toda a obra dele, assim, que eu estou gostando demais, eu aproveitei as feiras do livro lá na USP, comprei tudo e estou lendo um atrás do outro, está sendo ótimo, e Notícias do Sequestro, de fato, é um grande livro, com momentos muito, muito fortes, assim, na narrativa dele. E sobre o filme do Roland Joffé, A Missão, às vezes eu recomendo para os alunos, que a gente acaba, né, vez por outra, né, não todo ano, mas acaba mencionando esse filme. Eu recomendo muito o making of do filme, muito interessante por toda a confusão que tem por trás das filmagens, é extremamente interessante. Então fica aí as dicas complementares aí. Muito obrigado, professor. Já encaminhando para o nosso encerramento, algo que a gente costuma perguntar, professor, se tem alguma coisa que a gente não perguntou e você queria falar, citando um pouco aqui o Abujan. Quer dizer, se você tem alguma coisa para dizer para os alunos de história, seja da USP, seja do Brasil, enfim, uma mensagem que você gostaria de deixar para eles. E é só complementar uma mensagem para os futuros historiadores e para aquelas pessoas que estão ouvindo o podcast pensando em entrar num curso de história, por exemplo. Né? Justíssimo. Então, mensagem propriamente não tenho, acho que mensagem é coisa para correios e telégrafos, então acho que não me cabe, mas talvez isso que a gente conversou sobre esse momento difícil da pandemia, apenas isso, né, de que eu não sei se a gente vai voltar para o mundo pré-pandemia, eu acho pouco provável, acho que as coisas vão se modificar, mas que a gente tem que ter força e resistir, é a única coisa que eu posso dizer, que a gente tem que não se deixar abater, manter a espinha ereta e resistir, é a única coisa que eu posso dizer nesse momento complicado que a gente está vivendo. No mais, eu tenho só a agradecer a vocês, Lucas Barreto, Lucas Heróico, Ulisses, Sara, Camila, pelo convite que me fizeram. Fico muito honrado com o convite que vocês me fizeram. Espero que a entrevista satisfaça. Eu falei muito livremente, né, as coisas aqui. Eu espero que esteja de acordo com a expectativa de vocês. E agradeço demais o convite. Muito obrigado. Bom, sem dúvida que a entrevista foi extremamente satisfatória. Para a gente, tenho certeza que vai ser para todo mundo que vai ouvir daqui para frente. Se o Lucas quiser dizer algumas palavras, eu só posso, mais uma vez, agradecer, professor, a sua presença, a sua disponibilidade, enfim, foi muito importante para a gente mesmo. Acho que é isso, então. Obrigado, professor, obrigado a todos e até os próximos episódios. Sim, e lembrem-se de seguir as redes sociais do PET, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que muitas vezes alguns eventos ocorrem por lá, né, então fiquem ligados. É isso. Professor, obrigado pela presença, obrigado pelo aceite, foi ótimo. Obrigado a vocês mais uma vez. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.